Então, pessoal, vamos lá. Essa é uma das minhas tentativas de gravar aula. Que ficar melhor eu posto para vocês, tá bom? Então, para hoje, né, eu preparei uma aulinha onde vocês vão identificar os intervalos da função quadrática. Esses intervalos, lembra que a gente já comentou na aula que eu falei sobre domínio, contradomínio e imagem, tá? Agora a gente vai aprofundar mais nos intervalos que ela me dá. O que eu tenho que prestar atenção? Então, vou tentar fazer uma explicação bem breve para vocês tentarem fazer em casa com alguns exercícios que eu passarei, tá bom? Primeiro de tudo, a gente tem que identificar o meu ponto de mínimo ou de máxima. Porque a partir desse ponto que a gente já teve a aula, lembra? Todos lembram que é o ponto do vértice. Isso. O ponto do vértice é dado por aquela equaçãozinha que eu já passei para vocês, que é menos b sobre 2a, e o meu y é menos delta sobre 4a. A partir daqui eu consigo encontrar o meu ponto do vértice. Aquele, então, essa parábola, né, já deu o ponto do vértice pra gente como C, de modo que eu tenho x e o y. Beleza? Até aqui tranquilo, né? Só que eu tenho que entender que ele só aplicou esse meu ponto C por uma denominação que o próprio aplicativo fez, tá? Eu tenho que lembrar que o meu ponto C, o meu coeficiente C, é onde a parábola passa na minha reta y, aqui, ó. Então, esse é o meu coeficiente C. Tá vendo que aqui no caso é o mais 6, tá? É o 6 positivo. Então, esse é o coeficiente C, ok? A partir daí, a gente já consegue entender mais ou menos como trabalhar. Vamos lá. Identifiquei meu ponto de vértice, no qual eu tenho meu x igual a 2,5 e o meu y igual a menos 0,25, né? Então, esses são os meus dois pontos. A partir daí, eu consigo definir onde minha parábola vai ser positiva, né? Onde ela será crescente, perdão, e onde ela será decrescente. Vou pintar aqui. A gente sabe onde que ela é crescente, onde a reta começa de um ponto e a partir do momento que ela vai caminhando para a direita, os números vão subindo. Então, o meu ponto é o vértice e aqui ela vai subindo a minha parábola, ok? A gente tem que a parábola vai daqui subindo. Ok, então eu tenho que esse ponto é onde ela é crescente. E onde os números vão caminhando da esquerda para a direita e os valores vão descendo, ela é decrescente. Então, já posso denominar que esse intervalo aqui, então, ela é crescente. E esse intervalo aqui, ela é decrescente. Ok? A partir daí, a gente vai entender que eu tenho, então, uma parábola onde é delimitada por um ponto. Qual que é o meu ponto em específico? O vértice. E eu tenho uma letra, que é o meu x, que vai determinar onde ela tem o crescimento e o decrescimento. Então, sempre eu vou falar que a minha parábola é crescente. Aonde? De modo que meu x pertence aos reais. Lembrar que esse é o símbolo do pertencimento, tá? Vou colocar aqui, ó, pertence ao conjunto numérico dos reais, tal que meu x é maior que 2,5. Porque, olha só, todo x que for maior que c, a parábola já está crescendo, tá vendo? Então, esses são os meus x's. Então, a partir do momento em que ele for maior que c, a parábola já cresce, tá? Ela é um intervalo decrescente, de modo em que x pertence ao conjunto numérico dos reais, tal que meu x seja menor que 2,5, ok? Até aqui tranquilo, né? Então, a gente tem que identificar o vértice, pronto.
Porém, eu tenho um outro momento que eu falo onde o meu y é negativo. Y é menor que zero. Qual momento que é esse, professor? Vamos lá. Deixa eu só fazer bonitinho aqui. O momento em que o y é menor que zero, eu tenho um outro intervalo também. Esse intervalo é denominado pelo meu x também, só que aqui eu vou precisar das raízes, tá? Aqui eu já denominei as raízes. Como que vocês encontram as raízes? Por Bhaskara, né? Então, pelo nosso amigo Bhaskara, ele tem uma formulazinha, não sei se tinha acento, não lembro, né? Mas tudo bem. Qual que é? Já passei para vocês, onde meu x, que é a raiz, é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, sobre 2 vezes a. Isso vocês estão craque de fazer, hein? Entendi onde minha raiz x1 e x2, né, que a gente domina assim, ou x', x2', aqui no desenho está descrita pelo ponto A e pelo ponto B. Percebam que o ponto A e o ponto B, a raiz é 2 e 0 e o ponto B é 3 e 0. Por quê, professor? Porque para determinar as raízes, eu tenho que igualar o meu y a zero. Por isso que é o zero no ponto. Então, o ponto é 2 e 0, 3 e 0, ok? Entendi isso, posso delimitar entre o ponto 2 e 3. Então, aqui é o meu ponto 2, A, e meu ponto B é 3. Então, ó, tenho assim, né? As raízes, aqui eu vou ter o 2 e aqui eu terei o 3. E entre esses dois números, essa parte toda aqui é onde y é negativo. Então, outro intervalo onde y é negativo, eu posso dizer que o meu x está entre, né, ele tem que ser maior que 2, então eu coloco o maior e o 2, e o meu x tem que ser menor que 3. Então, y negativo tal que o x está entre 2 e 3. Dessa forma, eu posso representar esse meu intervalo. Outra coisa, os intervalos nós denominamos por colchetes, tá? Então, pessoal, agora eu vou passar alguns exercícios para vocês determinarem esses 3 intervalos, onde ela é crescente, onde ela é decrescente e o nosso intervalo de que x seja negativo. Lembrando, professor, e se meu a, que é o coeficiente que acompanha o x², for negativo, a menor que 0, a minha parábola é voltada com a concavidade para baixo. Desse modo, eu tenho que analisar a partir do meu vértice, onde ela vai ser crescente e decrescente. E entender que o meu x passará a ser positivo nesse intervalo entre as raízes, tá bom? Pessoal, vou passar os exercícios, prestem bastante atenção e qualquer dúvida, só chamar. Um abraço, tchau, tchau.